Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Burlamac mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de correção de questões de língua portuguesa para você que vai fazer algum concurso organizado pela banca FGV. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, você vai ver que eu estou corrigindo a questão do número 11, a partir da questão 11. Então se você chegou aqui agora, é porque você perdeu a aula 1, a aula anterior, tá? Então vai lá, assiste lá primeiro, aula 1, a questão 1 até a questão 10, e aqui a gente começa na questão número 11. Maravilha? Vamos lá então, pessoal. A gente segue para a tela e vamos ver o que a FGV trouxe para nós. Assinale a frase que mostra um vocábulo substantivado. Pessoal, isso aqui é interessante porque a gente aprende na escola que para substantivar qualquer palavra basta colocar o "o", não é isso? Tanto é que a gente vai ver que o porquê, né? Quando eu tenho o "o" antes do porquê, ele está substantivando o porquê. Isso não está errado, tá? Mas tudo bem. Tem o "o" aqui, o porquê. Aí eu vou colocar, por exemplo, cantar é verbo, né? Tá no infinitivo. Mas se eu botar o cantar, ou seja, o cantar dos pássaros, agora esse aqui é um substantivo. Então esse "o" está substantivando a palavra, né? Ou o sintagma, ou até uma frase inteira que vem na sequência. Só que o que acontece é que não é só o "o", tá? Quem substantiva as palavras que vêm na sequência são os determinantes. Então, qualquer determinante, ou seja, o artigo definido, que é esse caso, o artigo indefinido tanto é que se eu falar porquê, porque também fica sendo substantivo. Cantar também fica sendo substantivo, tá? O numeral também é substantivo a palavra seguinte. E assim, se a palavra é substantiva, ela vai admitir até a concordância. Ó. 2 porquês, 3 porquês, né? Pronomes de valor adjetivo, pronome indefinido, poderia falar algum porquê, nenhum porquê, tá? Pronomes demonstrativos, ó, este porquê, aquele porquê. Pronomes possessivos, o meu porquê, os meus porquês, os teus porquês, os nossos porquês. Então vejam que são determinantes, tá? Determinantes substantivam a palavra ou o sintagma ou até a frase inteira que vem na sequência, tudo bem? Para nossa sorte, em prova geralmente aparece o "o" mesmo, mas saiba que não é só o "o", tá? Se tiver dúvida sobre isso, pesquise em algum material que você tenha de qualidade aí sobre essa situação dos determinantes substantivarem a palavra que vem na sequência. Vamos lá, pessoal. Não há prova maior. Prova é substantivo, né? Maior é um adjetivo, ignorância é substantivo. Então aqui nada, né? Não foi nada substantivado, tá tudo normal. Não há prova maior de ignorância do que acreditar que o inexplicável é impossível. Olha só, pessoal. Olha para cá. Né? Impossível é um adjetivo. Inexplicável geralmente funciona como adjetivo. Você poderia falar assim, essa situação é inexplicável. Então, geralmente funciona como adjetivo. Mas nesse contexto aqui, em que eu tenho o determinante antes da palavra inexplicável, inexplicável é um substantivo, ou seja, é um adjetivo que foi substantivado. Letra A já é a resposta. Tudo bem? Vamos lá. Nenhum espírito é realmente bem organizado se lhe falta senso de humor. Aqui não tem nenhuma palavra que tenha sido substantivada. Tem substantivos, ó, espírito, né? Senso de humor, mas não tenho nenhuma palavra que tenha sido substantivada. Quem enriquece o corpo é o espírito. Está aqui. Corpo é substantivo, espírito é substantivo, mas não foram substantivados, né? Você tem que ter fé, substantivo, no seu caminho, substantivo, normal. E podem me chamar de louca, mas eu vi doente, substantivo, em meu quarto, substantivo. Então, assim, onde teve palavra substantivada, realmente na letra A. Maravilha? Tudo bem, né? Então, procurem ver essa situação das palavras aí que podem ser substantivadas. Isso é importante, tá bom? Questão 12, pessoal. A frase em que o advérbio formado com o sufixo, já expliquei a questão lá de sufixo na aula passada, né? Com o sufixo mente, mostra uma classificação diferente de advérbio de modo. Pois é,
A gente vê, às vezes, as pessoas generalizando, pessoal. Eu falo que tem que ter muito cuidado com bizu em português. Tá? Bizu, primeiro que bizu não funciona sempre. Em português tem que ter sempre muito cuidado. Tá? Muita gente fala assim, um adjetivo. Você tem um adjetivo e colocou o sufixo mente, vira advérbio. Isso aí. Você tem um advérbio. Né? Então, lindo é adjetivo, lindamente é advérbio. Beleza. Só que o pessoal fala assim, o advérbio terminado em mente é advérbio de modo. E não é por aí, tá? A gente tem muitos advérbios terminados em mente que são advérbios de modo. Mas a questão mesmo agora, já vai trazer. Em qual item tem um advérbio terminado em mente que é diferente de modo, tá? Vamos ver. Essa questão está super fácil, mas vamos lá. O infiel não é necessariamente um descrente. Ou seja, ele não é necessariamente um descrente, é uma ideia de modo aqui sim, tá? Então ele não é, desse modo, um descrente, né? Pode ser um crente com uniforme errado. Graças a Deus, vamos continuar a ser vergonhosamente ricos. Ricos de que modo, né? Vergonhosamente, tá? São as nossas escolhas e não as nossas habilidades que verdadeiramente mostram quem somos, ou seja, mostram de que modo? Verdadeiramente, tá? Vamos para E. Os deuses fizeram o corpo mais esplendidamente e melhor que tudo, né? Fizeram o corpo de que modo? Esplendidamente. Agora, pessoal, se eu falar com vocês, modernamente, Pôncio Pilatos tornou-se mais popular que Jesus Cristo. Olha, modernamente é a ideia de atualmente, que tem uma ideia aqui de tempo e não de modo. Tudo bem? Então tá aí, né? A gente teria que colocar a cachola um pouquinho para pensar aí, para a gente ver que não é o tempo todo, terminou em mente, automaticamente é modo, tá? Maravilha? Vamos lá então. 13. Entre as frases a seguir, assinale a que apresenta forma inaceitável. Então, ele quer a errada. Sempre que ele quiser a errada, chama a sua atenção, tá? Chama a sua atenção aí, que é importante. Vamos lá. Esse grupo de renome internacional representa a vanguarda da música moderna. E aí nós temos uma questão, né, de retomada, de coesão, tá? Quando você fala, pessoal, esse grupo, por mais que grupo me dê uma ideia de coletivo, né, um grupo de pessoas, mas nós temos grupo de renome. Então, assim, tudo que tiver que concordar ou fazer referência ao grupo vai ter que estar no singular. Não tem jeito, porque é um grupo de renome internacional. Então, quando a gente fala eles partirão brevemente, não. Quem partirá é o grupo. Então, aqui deveria estar ele partirá. Ok? O grupo partirá. Tá? Então, a letra A está errada. Ele quer a errada mesmo, né? Já é a resposta. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Esses grupos de renome internacional representam a vanguarda. Eles partirão. Quem? Esses grupos. Agora sim. Tudo bem? Esse grupo, botou no singular de novo, de renome internacional representa a vanguarda da música moderna. Olha a diferença. Seus membros partirão. Diogo, mas agora tá no plural. Tudo bem, mas agora eu estou mudando aqui o referente. São os membros do grupo. Tá? Aqui a gente fala, eles partirão. Eles quem? O grupo? Não. Aqui ele deixou claro, seus membros, ou seja, os membros desse grupo partirão. Aí tudo bem. Esse grupo de renome internacional representa a vanguarda da música moderna. Ele partirá, exatamente o que eu falei aqui em cima, brevemente para uma série de shows na Europa. E por último, letra E, esses grupos, de novo no plural, de renome internacional representam a vanguarda da música. Seus membros, de novo, né, partirão brevemente para uma série de shows na Europa. Nossa, esse aqui tá igual. Não, agora ele botou, é parecida com essa aqui, né? Só que ele botou agora no plural. Tudo bem, porque aqui agora a gente entende que são
os membros dos grupos. Ou seja, vamos supor que sejam 3 grupos. Então, são os membros dos 3 grupos. Então, tá tudo certo, tá? Realmente, a resposta está aqui na letra A. Maravilha? Questão fácil, né? Questão tranquila de resolver. Vamos lá. 14. As frases a seguir, mostram o mesmo problema na utilização de pronomes, à exceção de uma. Assinale. Então, tem uma certa, né? Vamos lá. Vamos entender o que ela quer. Ó, nós temos todas as nossas malas já prontas. Vamos ver, então. Por uma questão de paralelismo, pessoal, a gente está usando a primeira pessoa do plural. Aqui eu tenho a desinência número pessoal da primeira pessoa do plural. Aqui eu tenho o pronome possessivo, né, da primeira pessoa do plural. E aí ele fala assim, ó, por que se apressar? Não. Porque nos, né? Aqui no lugar de se deveria estar nos, não é isso? Errado, porque o se faz referência a quem, pessoal? A terceira pessoa do singular ou do plural. Tudo bem? Vamos lá. Eu e meu irmão, como ele está se incluindo, é equivalente a nós, né? Então, olha, eu e meu irmão, ou seja, nós preparamos, beleza, nosso material, maravilha, esportivo. Até aqui, igual de cima. É por isso que já estamos, maravilha, procurando um lugar para se treinar. Aí não, pessoal, né? Para nós treinarmos. Tudo bem? Então, aí ele errou. C. Por causa do ruído das máquinas, nosso guia nos propôs um lugar retirado para descansar. Para se descansar. Não, pessoal. Para nós descansarmos. Tudo bem? D. Por mim e por minha mulher. Então, de novo, se ele está se incluindo, por mim e por minha mulher, é por nós, né? Por mim e por minha mulher, nosso destino de viagem será o Alasca. Poderemos, beleza, assim nos medirmos com a natureza selvagem. Beleza, né? Tudo na primeira pessoa do plural. Letra E. Mesmo que o casamento esteja menos popular, Sofia e eu. Está se incluindo, então equivale a nós, né? Decidimos, beleza, para a alegria de nossos, beleza, respectivos pais, de se casar. Não, de si não, pessoal. De novo, é de nos, né? De nos casar, tá bom? Então, questão tranquila, tá? Mas a gente eu acho que a grande dificuldade dessa questão é entender o que ela queria, né? Mas a questão, depois que a gente sabe para onde tem que ir, né? O que tem que analisar, a questão muito fácil, tá? Assim como essa aqui, pessoal. Muita gente, às vezes, me pergunta em todo o curso que eu gravo, Diogo, você está colocando só questões fáceis? Não, pessoal, não. Eu pego as questões aleatoriamente por assunto. Então, são questões misturadas, nível médio e nível superior, tá? Então, não tenho a minha intenção aqui é pegar as questões que são mais recentes, questões reais da prova, para trabalhar. Umas são muito fáceis, outras são mais ou menos, outras são bem difíceis. Tá? Então, não tem interesse nenhum em gravar só questões fáceis para vocês ficarem pensando, nossa, como o Diogo sabe muito, né? Não tem interesse nenhum nisso. O interesse é corrigir as questões de vários níveis. Tudo bem? Vamos lá. Essa aqui foi muito fácil. Ó. Assinale a opção na qual o adjetivo mostra uma opinião. Pessoal, o adjetivo ele pode ter um valor objetivo ou ele pode ter um valor subjetivo, tá? Quando ele tem valor objetivo, pessoal, é alguma coisa que é inerente, né? Ou seja, o adjetivo com valor objetivo, ele vai caracterizar o substantivo expressando uma qualidade que é inerente, pô, tá? Inerente. Então, assim, ou seja, é uma ideia de que as pessoas compartilham. Pode ser uma característica inerente ou uma característica que a gente pense assim, ó, todo mundo compartilha, né, dessa mesma ideia. Por exemplo, aqui, ó, em cadeira vermelha. Ora,
Se eu estou vendo uma cadeira vermelha, a menos que a pessoa tenha ali um problema, né, em que ela não consegue distinguir as cores, mas tudo bem. Se a gente vê uma cadeira, se eu falo, olha, tem uma cadeira vermelha aqui, você pergunta, posso sentar em algum lugar, Diogo? Eu falo, pode sentar ali naquela cadeira vermelha. Aí você vira e fala assim, não é vermelha, Diogo, é amarela. Não, pelo amor de Deus, né? Ou seja, esse aqui é um adjetivo, né, com caráter objetivo, ou seja, ele não mostra uma opinião. A cadeira é vermelha e ponto, tá? Quando você fala, olha, no Rio de Janeiro, a gente anda pelas ruas do Aterro do Flamengo e topa com vários turistas estrangeiros. Quando você fala que os turistas são estrangeiros, ora, se você chegou e está conversando com um alemão, e você fala, esse aqui é um turista alemão, um turista estrangeiro, eu vou falar, não, não é não. Ele é, enfim, São Paulo. Pô, não é, ou seja, não tem uma opinião aqui. Ele é estrangeiro e ponto, tá? Mesma coisa, vinho português. Olha, comprei um vinho português para nós. Aí tá lá no rótulo, vinho português. Aí você fala assim, não, esse aqui é francês. Pô, não é opinião. Ele é português e ponto, é uma característica dele, tá? É um caráter objetivo. Dia nublado. Pô, se o dia tá nublado e ponto. Agora, quando você fala que alguém é um bom sujeito, eu posso não concordar com você. Eu posso falar assim, ó, pra mim ele não é bom sujeito não, pra mim ele é meio estranho, enfim, achei ele meio antipático e tal, enfim, meio mal educado. Então vejam que é a sua opinião, né? Pode ser a sua opinião, pode não ser a minha. Então sim, nesse caso aqui tem um caráter subjetivo, tá? Então ele mostra uma opinião. O que é bom para você pode não ser bom para mim e vice-versa. Beleza? Então 15, letra D. Essa aula aqui vai ser bem mais curta que a aula 1 e a dinâmica é essa mesma, tá, pessoal? Eu vou corrigir sempre 10 questões, eventualmente vai ter aulas com mais de 1 hora, aulas com meia hora, às vezes tem aulas com 20 minutos, né? De repente vem uma sequência de questões mais rápidas, aí tem aula de 40 minutos, então assim, não importa, são sempre 10 questões por aula, tá bom? Assinale a opção que mostra uma acentuação gráfica incorreta. Acentuação gráfica tem que saber, pessoal, porque ninguém vai errar a acentuação gráfica. Então você não pode errar as questões fáceis. Tem que saber as regras de acentuação gráfica, tá bom? Nós temos aqui no nosso canal uma aula só sobre acentuação gráfica. Se tem dúvida, pode ir lá procurar no nosso canal. Na verdade, eu vou deixar um card aqui, tá? Para você clicar e, quando quiser, você vai direto para a aula de acentuação gráfica. Beleza? Vamos lá. Água, paróxido terminado em ditongo, e paciência, paróxido terminado em ditongo. Beleza. Caráter e mártir são duas paroxítonas terminadas em R, ou posso pensar que são duas paroxítonas que não terminam em A, E, O, seguidos ou não de S, né? Em ou seu plural, ens. Porque paroxítonas terminadas nesse grupo aqui não são acentuadas. Tudo que for paroxítona e fugir dessa terminação aqui deve ser acentuada. E isso vale, pessoal, de forma contrária para as oxítonas. Toda oxítona que terminar nesse grupo aqui deve ser acentuada. E toda oxítona que não terminar nesse grupo aqui não deve ser acentuada, tá? Benção, beleza, paroxítona terminada em ão, e órgão, paroxítona terminada em ão, deve ser acentuado. Ou seja, também posso pensar paroxítona que não termina nesse grupo, então deve ser acentuada, órgão e benção. Agora, inteligente, pessoal, é paroxítona terminada em e. Tudo bem? Inteligente, então não deve ser acentuado. Tá certo? Então aqui está errado. Possível, paroxítona terminada em L, ou posso pensar que é paroxítona não terminada nesse grupo aqui. Lâmpada é uma proparoxítona, todas são acentuadas, e próprio é próprio. Eu posso dizer que é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, a gente tem realmente letra D como resposta, tá? 16D é a incorreta. Maravilha? Seguindo, questão 17. Na frase,
Uma noite trabalhava eu no silêncio do meu gabinete. O vocábulo uma é artigo indefinido, que possui a mesma forma do numeral cardinal. Pois é, nós temos o né, como artigo indefinido, quando eu falar assim, nossa, passou um cachorro correndo aqui agora, né? Quando você fala assim, passou um cachorro correndo aqui agora, se você está dizendo efetivamente que é no sentido, por exemplo, você pode perguntar assim, não, Diogo, não foram dois, não? Eu vou falar, não, foi tá? Então vejam que aqui é numeral, tudo bem? Ó, acabou de passar um cachorro aqui. Agora, se você de repente está ouvindo um barulho, né, atrás do seu sofá, você fala assim, ó, tem um bicho aqui. Quando você fala tem um bicho aqui, pessoal, pode não ser bicho nenhum, pode ser mais de um bicho, né? Pode ser 2 baratas, 3 baratas, 2 aranhas, né? Enfim, 3 camundongos. Então, quando você fala tem um bicho aqui, vejam que a gente tem aí um artigo indefinido, ou seja, ele expressa uma indefinição, né? Obviamente, uma indefinição, o substantivo que o acompanha, né? Está de forma indefinida, tá? Um bicho, mas que bicho que é? Não sei, indefinido. Então, ele quer que a gente assinale a frase em que a forma sublinhada deve ser considerada numeral e não artigo. Esse tipo de questão é fácil, porque para a gente distinguir o ou uma numeral de artigo, ele tem que deixar evidente, né, alguma coisa ligada que você possa contar, tá? Então, vamos ver aqui, olha só. Um problema bem definido é um problema meio resolvido. Vamos ler tudo, né? O escritor é um arquipélago de si mesmo. Como se poderia viver eternamente olhando para uma porta sem abri-la? A relutância em largar as coisas infantis pode ser um requisito do gênio. Só há um caminho para se ficar rico, mas não é fácil, trabalhar muito. Pessoal, aqui dá a ideia de numeral é a letra E, ou seja, é um caminho, tá? Um caminho, não são 2, não são 3, é um caminho. Todas as demais, né, eu tenho aqui um valor de artigo indefinido. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para a questão de número 18, para ver o que ela nos traz. Leia a frase a seguir. Os computadores são maravilhosos, fazem os seus erros aparecerem muito mais depressa. Então tem uma ironia aqui, né? Sobre a estruturação dessa frase, assinale a alternativa correta. O adjetivo maravilhosos deve ser visto como uma ironia. Exatamente, pessoal. Exatamente. Ó, os computadores são maravilhosos. Por quê, Diogo? Porque eles fazem os seus erros aparecerem muito mais depressa. E é interessante que os seus erros apareçam depressa? Não, pô, né? Então é isso aí. É uma ironia. Vamos ver as demais. Entre os dois períodos aqui, que formam a frase, há uma relação respectivamente de causa e consequência. Pessoal, eu poderia colocar, por exemplo, um conectivo de causa aqui, ó. Porque, já que, visto que, pois, né? Eles são maravilhosos porque fazem seus erros aparecerem muito mais depressa. Então, isso aqui está errado, porque se a gente fosse até pensar numa relação de causa e consequência, a causa, na verdade, estaria aqui. Tudo bem? Tranquilo? Letra C. O sujeito oculto, elíptico, implícito, né, do verbo fazer, deixa eu até apagar aqui, para não ficar... Realmente, ó, aqui eu tenho um sujeito elíptico, né? Por quê? Quem é maravilhoso? Os computadores. Então, os computadores é o sujeito desse verbo aqui. Mas quem é o sujeito do verbo fazer? Né? A gente aqui tem ele oculto. Ele não aparece aqui. Claro que pelo contexto eu consigo retomar. Eu consigo saber quem é o sujeito. Mas aqui ele está elíptico, oculto. O sujeito do verbo fazer no segundo período é as pessoas. De jeito nenhum, pessoal. Pelo contexto eu consigo retomar que são quem? Os computadores. Tá? Então vejam, é um sujeito oculto porque ele não está explícito aqui. Mas pelo sentido eu sei que é os computadores. Tá? Então não é as pessoas, é os computadores. D. O pronome possessivo seus
tem valor reflexivo, indicando os erros do próprio computador. Não, pessoal. Aqui, na verdade, são os erros das pessoas, dos usuários, não é isso? Os usuários do computador. Ou seja, eles são maravilhosos, na ironia, porque fazem os seus erros, ou seja, os seus erros. Os meus, os seus, né? Então, são os erros do usuário, não do computador. A descoberta rápida dos erros cometidos é vista na frase como uma vantagem, pessoal? Não. Se é uma ironia, ela é vista na frase como uma desvantagem. Tá? Então, não é uma vantagem, é uma desvantagem. Tudo bem? Então, 18, letra A. Vamos lá, vamos partir para a nossa questão 19. 19 fala assim: assinale a frase na qual a palavra se é um pronome reflexivo. O se pode ser um monte de coisa, pessoal. Pronome passivador, índice de determinação do sujeito, conjunção subordinativa adverbial causal, conjunção subordinativa adverbial condicional, conjunção integrante, né? Partícula expletiva ou de realce, parte integrante do verbo. Se você tem alguma dúvida sobre o uso da palavra ser, nós também temos aqui no canal uma aula sobre palavra ser, tá bom? Vamos lá. Para se entender algo, você precisa repetir uma ideia até cansar. Ou seja, para se entender algo, para que algo seja entendido. Então, vejam que eu consegui, né? Eu sempre digo para o pessoal, toda vez que vira um C na hora da prova, tenta passar essa frase para outra voz passiva. Diogo, mas se não for, você já matou que não é, e você vai analisar as demais. Mas se você conseguir passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, você vai matar que esse se é um pronome passivador. Então, quando você tem aqui, ó, para se entender algo, para algo ser entendido. Conseguiu fazer isso? Conseguiu. Então, esse se realmente é um pronome apassivador. Tá? Então, o se é um pronome... o se aqui, né? Perdão, é um pronome passivador. Beleza? B. Os jovens não têm nada a dizer e os velhos se repetem. Ó, aqui não tem nem como passar para outra voz passiva, né? Porque aqui não é voz passiva mesmo. Mas vejam, os velhos repetem e os velhos são repetidos. Não é isso? Ou seja, os velhos, eu me repito, tu te repetes. Os velhos se repetem. Eles repetem a eles mesmos, tá? Então, realmente, aqui, na letra B, o se é um pronome reflexivo. C. O público é como um leão. Se a gente tem medo, ou caso a gente tenha medo, ele engole. Esse aqui é o se, conjunção subordinativa adverbial condicional, tá? Equivale a caso. Caso a gente tenha medo, ele engole. D. Quando não se tem talento, dizer algo é perigoso. Não se tem talento. Vai ficar estranho, mas é isso mesmo. Talento não é tido. Tudo bem? Esse se é pronome apassivador. E aqui, só se guardam segredos daquilo que é desconhecido. Só se guardam segredos. Segredos só são guardados. Consegui também passar para outra voz passiva. É pronome passivador. Eu dou esse bizu, pessoal, de tentar passar para outra voz passiva, porque como a gente está vendo aqui, ó, cai muito pronome passivador em prova, né? Inclusive em questões de voz passiva, que a gente vai ver em algum momento aqui nesse curso. Então, se você tenta passar para outra voz passiva, você já está com um bom caminho andado, porque se você achar, já matou que ali tem um pronome passivador. Se você não achar, depois eu vou passando para vocês outros testes que vocês podem ir fazendo para tentar descobrir o valor do se. Tudo bem? Então vamos lá, é a última questão dessa nossa aula, que diz assim: assinale a frase em que o termo sublinhado não tem valor adjetivo. Tudo bem? Então, é um termo que não tenha valor adjetivo, que não tenha valor de qualificar, especificar alguma coisa, expressar uma característica, uma qualidade. Tudo bem? Vamos lá. Ser criança é pular.
Então vejam, pessoal, essa construção aqui é uma construção muito comum que a gente tem que saber, que é a construção, do predicado nominal, que é essa aqui, ó. A gente tem sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Lembrando que o predicativo do sujeito é uma função sintática que expressa uma característica do sujeito, tá? Não é complemento, ela é uma característica do sujeito e ela tem caráter adjetivo, tudo bem? O predicativo do sujeito tem caráter adjetivo. Então, ó, é justamente isso aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito oracional, mas tudo bem. Então, aqui eu tenho caráter adjetivo. Mesma coisa aqui. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tem caráter o quê, Diogo? Adjetivo. Estranhos são apenas amigos que a gente ainda não conhece. Ó, essa aqui também tem caráter adjetivo, mas é outra estrutura. Aqui, ó, estranhos são amigos que, são amigos os quais, e eu já falei, inclusive, na aula passada, se eu tenho pronome relativo, toda vez que eu já encontrei o pronome relativo, o que eu tenho que saber de cara? Que aqui está começando uma oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Se tem pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva. Ora, se a oração é subordinada adjetiva, obviamente que isso aqui tem caráter adjetivo, tá? D. A insanidade é hereditária. Aqui, pessoal, ela fez de propósito, porque ó, esse trecho aqui é exatamente o que a gente tem visto. Ó. VL, PS. Mas não é aqui que está sublinhado. Está sublinhado é aqui, ó. Então, você pode pegar, né, a insanidade, né, de seus filhos. Então, vejam, você pode pegar algo, ou seja, lá, né, de quem? De seus filhos. Então, vejam que de seus filhos é um objeto indireto. E o núcleo, pessoal, dos complementos, cuidado, aqui é predicativo. O núcleo dos complementos é substantivo. Complemento de verbo tem papel substantivo. Tanto é que o núcleo, ó, filhos, é um papel substantivo, tá certo? Letra D. E aqui, mesmo padrão. Beneficiar vilões, verbo de ligação, predicativo do sujeito, caráter adjetivo, como a gente já comentou. Tranquilo? Chegamos até o final, espero que sem problemas, né? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Deixem comentários, curtam o canal, compartilhem. Já falei que isso é importante. E a gente se vê numa próxima, tá? Uma próxima aula de correção de questões de língua portuguesa para a banca FGV. Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.